Olá pessoal, esse é o FAQ 14. 14. Beleza, beleza? Pode falar a pergunta já? Caramba, você tá apressadinho, hein? Oi. É assim agora. Então já chega, nem dá oi pra galera, já vai falando a pergunta. Oi. O que você acha disso, Júlio? Bom, espero que vocês comentem bastante hoje. E vamos meter bala. Vamos lá. Hoje é um FAQ sobre animaizinhos. Animaizinhos fofos. É nada. Ó. O que vocês entendem pela frase? O princípio inteligente dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no animal. Isso é sobre animal. Sobre animal. É animal. No animal no final. Tá bom. No animalzinho. Le repetition. De novo? Não, é le repetition, porque a gente já le repetiu isso aí. Beleza, vamos lá. Isso aí é bom que vocês vão fixar bastante. Essa frase é do Leon Denis. Quem foi Leon Denis? Foi um cara que escreveu essa frase. Puxa. Mas é verdade, horas. Então vamos lá. O princípio inteligente, quando foi criado por Deus, sendo parte da individualização da inteligência suprema, pois Deus seria a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E essa individualização, que é a criação dele, que seria a nossa evolução em toda a cadeia evolutiva dos reinos, tanto mineral, como vegetal, como animal, e tem alguns outros reinos intermediários, tem o reino de bactérias, o fungi. Meu, é muito bichinho bonitinho, fofo. Então esse princípio inteligente, ele para se elaborar e estar apto para migrar para o reino posterior, precisa passar por um estágio de elaboração dele. Então, a primeira forma que ele teve foi conhecido como mônada. Tanto o princípio inteligente como essa mônada, na verdade a gente não faz a menor ideia do que seria, né, de como seria. Mas é o que os espíritos disseram pra gente, principalmente na Gênese. Essa mônada, que contém o princípio inteligente, muito ainda distante do que nós somos hoje, muito mesmo, bastantes aninhos. Então ele precisou estagiar primeiro no mineral. Ele realmente existia no mineral, só que com uma diferença dos outros reinos, ele não tinha vida. O princípio vital, que é o que realmente dá vida para o princípio inteligente, para essa porçãozinha que Deus criou, que estava sendo reformulada e adaptada para esse tipo de experimentação, ela não tinha vida, então não tinha princípio vital. Então é por isso que ele dormia no mineral. E conforme essa experimentação, muito tempo passou, a estrutura desse princípio inteligente foi sendo alterada por esse estágio na matéria, e depois de muito tempo ficou apto a se juntar com em outro reino, que é no vegetal, mas agora com um princípio vital latente, funcionando. Nessa união trouxe a vida. Então tudo que existe, o princípio vital junto, tem vida. E nesse caso, ele agora sonha, porque é uma explosão consciencial, e você está dormindo para estar sonhando. Dormindo você está totalmente inativo. Sonhando você já tem uma percepção muito mais elevada de tudo. E no animal que ele acorda. Para ele passar do vegetal por animal ainda são muito tempos de elaboração. E do vegetal para o animal é uma outra explosão consciencial, de consciência. O animal tem uma consciência absurdamente mais elevada do que o vegetal. Então, quando esse princípio inteligente que está no vegetal passa para o animal, ele já está elaborado de uma forma diferente. Ele já se modificou o suficiente para virar princípio espiritual. Que é o quê? É um ensaio para se tornar um ser humano. E esse princípio espiritual, que também já está agregado ao princípio vital, ele vai sendo experimentado por todas as espécies animais até estar apto a chegar no reino hominal,
que é o nosso reino. O que acontece com o carro da frente? Nossa! Eu acho que ele vai voar. E esse reino nominal que somos nós, aí que a gente passa do princípio espiritual para o espírito, com E maiúsculo. Então a gente tem essa diferenciação do princípio, de toda essa elaboração do princípio inteligente até o princípio espiritual, que é o mineral, vegetal e animal, a gente coloca E minúsculo, porque é um espírito, mas que não tem essa conotação do espírito humano, do espírito que fica errante, que tem o sofrimento moral depois da morte. E quando ele já se emancipa, esse espírito com E minúsculo, se torna do reino hominal, é definido como E maiúsculo. Ou seja, já é um espírito capaz de entrever. No livro dos Espíritos, eles diferenciam essa questão como o espírito do homem, do reino nominal, sendo o único capaz de chegar até Deus. E é mais ou menos isso, porque o animal ele não consegue conceber essas ideias abstratas e não tem a inteligência contínua, né? São só esses lapsos e tal. Então é por isso que ele dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no animal. No animal aí colocando mais a parte hominal, né? Seria tipo, acorda no animal e dá voadora no hominal. Dá voadora nas pessoas. E abraça outras também. Essa é uma pergunta bem sobre como nós chegamos até aqui, né? Como nós fomos criados, concebidos e tudo por qual a gente passou. É por isso que a gente tem que tentar sempre colocar a ideia do animal como realmente, efetivamente, os nossos irmãos. Porque eles são o nosso histórico, né? De evolução. Então você já foi um pé de alface. Já foi um pé de alface. Você foi um tomate. Eu não gosto de tomate. Por isso mesmo. Hoje é rodízio. Você falou alguma coisa, João? Beleza, vai pra próxima, mano. Viu? É de animal. Agora é de animal. Cadê os fantoches de animal? Cara, pode, eu acho que pode abrir, cara. Com o microfone. Microfone direcional. Pode abrir. Tenta falar um pouquinho mais pertinho. Assim. Não muito. Ó, Até de pegar um. tive que sacrificar meu gatinho, que estava com câncer. Será que sofreu? Como é este procedimento e a vida depois que eles morrem? Os animaizinhos. Então, quando fala sacrificar, é tipo sacrificar num veterinário, né? Eu imagino que sim. Espero que ela não tenha feito isso em casa. Tipo, sei lá, torrou o gato. Se você torrar o gato, ele vai sofrer bastante. Mas se você levar no veterinário, ele vai dar primeiro ele dá um bagulho que dá soninho, gotoso, e depois dá aquela injeção para parar o coração. Então realmente a eutanásia, no caso dos animais, ela é extremamente indolor, assim, ela é muito tranquila pro animal. O animal, né? Pra quem vai. Mas como o sofrimento do animal ele tá estritamente vinculado com o corpo, ele não tem sofrimentos morais. O animal não para e fala, por que eu fiz isso? Nossa, ele não tem essa questão. E são os sofrimentos morais a principal causa de dor no mundo espiritual. Então eles não têm isso. Então saiu do corpo, desligou-se da matéria, a dor cessa totalmente e a vitalidade deles volta muito rápido. E esse processo de encarne novamente dos animais ele é bem rápido, porque o animal precisa ser experimentado aqui, no físico. Ele tem muitíssimo pouco a evoluir no mundo espiritual, porque ele não tem essa consciência do reino hominal igual a gente tem. Então sofreu somente quando estava com câncer na vida, na matéria. Depois com certeza ficou muito melhor. E rapidamente ele é já dirigido para uma nova reencarnação depois dos espíritos que estão incumbidos de tratar de toda essa sistemática, darem um trato no corpo espiritual dele e já está pronto para reencarnar. E o que mais tem a pergunta? E como é o procedimento? Como é esse procedimento e a vida deles depois que morrem? Como que é então, o mundo dos espíritos, dos gatos e dos cachorros? Então, são poucos os animais que existem
no mundo espiritual. Quando tem, eles estão sempre tutelados por um outro espírito. Você não tem um animal errante, ele não fica vagando pelo mundo espiritual. Então ele, na grande maioria das vezes, ele é rapidamente encarnado novamente, porque ele precisa realmente experimentar a matéria. Mas existem alguns animais, que são aqueles animais que já são mais dóceis, que podem prestar algum serviço para os espíritos. E nesse caso eles ficam um tempo lá, para prestar esses serviços e depois continuam o caminho dele. Mas é por causa dessa troca. Via de regra, ele volta bem rápido para experimentar de novo na matéria. E beleza? Fechou? Fechou, acho que o nosso foco é mais rápido. Também, né? Quanto deu? 10 minutos, 11 minutos. 11 minutos? 11 minutos. Caraca! Foi a segunda vez também. A gente já tá treinado. A gente debateu um pouco. A gente bateu um pouquinho Leo, mais. o que você debateu, Gílio? Acho que o Murilo fez uma pergunta. Vai, fala Não um... foi eu, Murilo. Você fez uma pergunta ontem. Tô tentando lembrar o que era agora aqui. Mas aí eu falei na volta, né? Não, na ida foi sobre essa segunda questão aí. E sobre a questão lá do animal, mineral lá e vegetal. Acho que por que tem árvores então que ficam 2000 anos vivas lá? Elas ficam com o mesmo perispírito? Caraca, que legal! Então, na verdade, essa árvore, como todas as outras, ela tem uma individualização e uma alma. E assim, é que a gente fala 2000 anos, rodízio, mas 2000 anos, cara, para esses estágios evolutivos não são muita coisa. A gente tá falando de, acredito, de milhões de anos, talvez. Não sei se milhões, mas... Não, desde o nosso, sabe, da mônada, do princípio. Até chegar no nível, né? Então uma árvore de 2000 anos, ela tá experimentando, né? Agora, exatamente o que? Ela tá se adaptando. Às vezes é que você não tem muitas árvores de 2000 anos, talvez agora. Talvez tivesse antes. Mas são elaborações do princípio inteligente se adaptando para o futuro talvez sejam princípios inteligentes bem brutos que precisam. Porque quando você fica no mineral, você fica numa coisa extremamente estática, uma modificação muito lenta, né? Uma elaboração muito lenta. Então, no vegetal, você já tem um ganho absurdo. Você ainda está estático, mas você tem reações acontecendo, você tem troca de oxigênio. Então é um outro nível, né? Mas no caso do mineral, o que ele evolui no mineral? Então, tá lá na pedra, lá, parado. Então, aqui a evolução... a evolução, no caso, não é estar em movimento. Tipo, alguém chega, pega a pedra e taca assim... Aquele princípio inteligente na pedra evoluiu. São elaborações em um nível... muito intrínseco a esse princípio inteligente. Agora, exatamente o que evolui dele, precisaria conhecer muito bem o que é esse princípio inteligente e o que são essas mônadas. Foi só curiosidade mesmo. Mas é muito diferente de você ter só um princípio inteligente sem a matéria e colocar ela junto para viver na matéria. Então, essa experimentação, ela é diferente, porque antes ele não tinha nenhum contato e sei lá, a parte espiritual dele não tinha contato com a matéria. Então esse foi o primeiro contato. E as reações que acontecem nesse aspecto, talvez tenha alguma literatura, mas são coisas bem profundas. Eu não sei se a gente vai conseguir ter esses detalhes. Eu não sei se você comentou, mas hoje ele não tem mais pedra com espírito dentro, né? É estranho, né? Parece aqueles... É estranho você falar, vou pegar uma pedra e vou tacar alguém, né? Então, o que acontece? A Terra já passou por esse estágio onde existiam esse tipo de... O cara cortou aqui, mano. Já passou por esse estágio onde existia esse tipo de princípio inteligente na matéria. Hoje você pega um mineral aí, muito provavelmente não tenha, porque a Terra já está avançada. E na verdade a gente está perto de chegar num outro momento da Terra, que é mudar
esse momento, hoje a Terra de provas e expiações, ela está se tornando um planeta de regeneração. Então essa parte já ficou a mesma. Por exemplo, chegou um animal, o último estágio do animal, vai ter o gato, depois vira cachorro, depois vira cavalo, depois vira golfinho, depois vira o Murilo. O último estágio do animal, ele vai sair, ele não vai ter esse tipo de estrutura hominal bruta aqui na Terra, não tem mais. E os índios são assim, esses animais, esses homens selvagens, eles não são brutos, eles respeitam muito a natureza, eles têm um sentimento já mais afinadinho. Então eles não vão reencarnar na Terra, eles vão para um outro planeta que está naquele momento na qual comporte esse tipo de espírito no reino hominal, mas com essa brutalidade. Aí tem a questão dos elementais. Então, e os elementais? O que seriam os elementais? Os elementais estariam entre o homem, o animal e o hominal. Eles seriam já seres bem mais evoluídos que o animal em termos de inteligência e tal, e prestariam alguns serviços no controle da natureza, do clima, e eles não encarnariam, né? Eles viveriam uma coisa espiritual para prestar serviço. Seria parecido com um animal prestando serviço, né? Ele presta serviço porque precisa desse tipo de... É que eu imaginava que os elementais eram seres superiores, tipo, eram espíritos superiores que trabalhavam... Na verdade não, eles estão abaixo do reino nominal. Aqui esse negócio de acima ou abaixo, a gente tem que tirar a questão do orgulho e vaidade, né? Que estão acima ou abaixo. Tudo vale a mesma coisa. Essa é a questão. Que nem o Cristo é muito mais evoluído, é muito melhor do que nós. Mas perante a Deus, Ele e nós temos o mesmo valor. Essa é a grande diferença. Mas Ele é mais evoluído porque Ele passou muito mais tempo em evolução e tal. Então essas criaturinhas, esses elementais, eles não têm essa capacidade do homem, porque isso também, no serviço deles, não é bom. Porque aí vai começar o quê? A expansão consciencial do homem, ela possibilita coisas incríveis, mas toda a gama de vicissitudes que traz o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Então esses seres que têm uma responsabilidade muito grande, eles não podem ter isso ainda. Então, antes vamos prestar esse serviço e depois vir esse homem chato que é nós. Beleza? Fechou? Fechou? Beleza. Fechou, agora deu 28 minutos. 17. Beleza, pessoal, esse é o final do FAQ 14. Dúvidas, mandem no faclucidezespirita@gmail.com. Mandem perguntas, muitas perguntas. E também críticas, sugestões e tal. Sempre importante, validar tudo que a gente fala. Não aceitem, é importante contestar, mas contestar com franqueza, certo? Não vai criticar sem propósito nenhum. Criticar com franqueza pra gente aprender, pra você aprender e pra gente colocar no FAQ pra todo mundo aprender também. Beleza? Um beijo na bunda. Beijo na bunda. É nóis. Júlio, dá tchauzinho.